Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Eu queria passar para vocês uma informação preciosíssima. Essa informação me dá, para mim, serve como um instrumento para fortalecer a minha fé, para manter a minha confiança em Deus, mesmo nos dias de dissabores, nos dias de, digamos, de luto espiritual ou mesmo físico. Qualquer que seja o dia, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, é um fato, a informação é um fato que faz com que até o morto se levante, porque é muito forte. Veja que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele diz assim, muito forte isso. Ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ora, nós temos falado sobre o reino dos céus. O reino dos céus, Jesus disse, o reino dos céus é como um homem que, tendo achado um tesouro no campo, ele esconde o tesouro, volta, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quer dizer, ele abre mão de tudo que ele tem e compra aquele campo. Ele negocia, ele compra o campo onde tem um tesouro. Muito importante isso. Talvez você diga assim, o que eu tenho para poder comprar uma vida melhor com Deus? O que eu posso dar a Deus para receber dele o tudo dele? Eu sou uma pessoa pobre, miserável, desempregada, sem dinheiro. Eu vivo um inferno na minha vida, todo dia. A miséria é a minha companheira, a dor é a minha amante. Eu vivo um inferno nesse mundo. O que eu posso dar a Deus que possa agradá-lo e ele então me dá uma vida nova? Essa vida abundante que Jesus falou, por exemplo. Pois bem, aí é que está a grandeza de Deus. Jesus veio a este mundo, deu a vida dele para comprar a sua vida. Mas o que é a minha vida? A minha vida é um inferno. Pois é, ele veio para comprar a sua alma, minha amiga e meu amigo. A nossa alma. Porque, por pior que seja a vida da gente, por mais miserável, infeliz, desgraçado que uma pessoa possa ser, ela tem uma riqueza incalculável, imensurável, infinita dentro de si, que é a sua alma. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus, para ganhar a nossa alma, para ter a nossa alma, ele não
veio com palavras simplesmente, de ânimo, de esperança, não. Ele veio com a vida dele, veio com o corpo dele, ele se fez carne e foi pregado na cruz, morreu sofrendo para comprar a sua alma, porque ela é muito preciosa. Ele veio para comprar a minha alma. E ele pagou o preço por ela. Você está vivendo uma vida desgraçada porque você ainda não se deu conta de que a sua alma é preciosa e Deus já pagou o preço por ela, já comprou a sua alma, já comprou a minha alma. Mas qual a diferença? Bispo, o senhor tem uma vida abundante e eu tenho uma vida desgraçada. Se Jesus comprou a minha alma e comprou a sua, por que ele deu a você uma vida abundante e a mim uma vida desgraçada? Não, ele não te deu a vida desgraçada. Ele veio para te dar vida e vida com abundância, tanto quanto ele deu a mim. Qual é a diferença entre eu e você? Sabe qual é? Sabe qual é? É que eu dei. Sabe quando você compra um objeto, você paga o objeto, você leva o objeto para casa. Foi isso. Jesus comprou a minha alma, pagou o preço pela minha alma. E sabe o que eu fiz? Eu dei a ele. Tá bom, o senhor pagou, tá aqui a minha alma. Eu concordei com esse negócio. Eu fiz uma aliança com ele. Eu dei a minha alma para ele. Eu dei aquilo que era mais precioso que eu tinha na minha vida. Mais precioso do que meu pai, minha mãe, meus filhos, minha família, minha mulher. Tudo mais precioso do que tudo no mundo. Aliás, eu tinha 19 anos quando fiz isso. Eu entreguei. Ele pagou o preço, então eu dei. Eu entreguei. Você foi comprada. Mas você não entregou a sua alma, que é a mercadoria que Deus está querendo. Digamos assim. Essa é a realidade. Então, por isso você está sofrendo. Mas Jesus já pagou o preço por você. Ele pagou o preço por todas as pessoas. Ele pagou o preço por católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas, macumbeiros, feiticeiros, mentirosos, pecadores, justos ou injustos, merecedores, não merecedores, não importa quem você é, Jesus já pagou o preço por você. E tudo que você tem que fazer é entregar. Porque enquanto você não entregar a sua alma para ele, você vai continuar vivendo escrava do inferno. Escrava do reino desse mundo, do reino do inferno. Então, Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar, destruir. E é isso que ele está fazendo com você. Ele está matando, roubando, destruindo a sua vida aos pouquinhos. E quando fala sua vida, é a sua alma. É a sua alma. Então, amiga e amigo, tenha essa consciência. Entregar a vida para Jesus no altar é uma obrigação nossa, porque ele já pagou por ela. Entregar a nossa alma ao Senhor Jesus no altar é nossa obrigação, porque ele já pagou por ela. E o preço, ele pagou a própria vida. Ele não pagou com dinheiro, com ouro, com prata, com sucesso. Não, ele pagou com a própria vida. Ele deu a vida dele em troca da nossa. Essa é a realidade. E o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com a sua alma? Você está curtindo o inferno que você está vivendo? É ou não é? Tem curtido o inferno, se é que eu posso falar assim. Porque você não entregou. Você está na igreja, você pertence a uma denominação evangélica, você é uma pessoa católica, caridosa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bem intencionada, mas nada disso vai resolver. Só resolve quando você
realmente, de fato, tem consciência de que Jesus já pagou por você e você tem que entregar a mercadoria que é a sua alma. Porque senão você fica devendo a ele. Você fica devendo. E enquanto você ficar devendo, você vai sofrer as consequências. É por isso que lá em... Bacana isso. Lá em Apocalipse, diz assim: e cantavam um cântico, cantavam como um cântico novo diante do trono do Altíssimo, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles foram comprados. Então, minha amiga, meu amigo, não pense, não fique com dúvida. Quem eram os 144 mil? Quem são? São judeus? São não são? Não fica preocupado com isso. Preocupe com a sua alma. Preocupe consigo. Não fique dando ouvidos à voz do diabo que fala, que traz as duvidazinhas para saber mais e mais, para você querer saber mais e mais. Não, procure avaliar a sua mercadoria, o seu tesouro incalculável que é a sua alma, que você não dá nada por ela, mas, desculpa, ela vai viver eternamente. Vai viver eternamente. Ou com Deus, ou lá no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dente, onde estarão Satanás, o falso profeta, estarão também a morte, estarão lá os que são mentirosos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, porque não entregaram esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, porque não entregaram para Jesus a mercadoria, quer dizer, o que eles tinham, o que Jesus veio comprar. Ele comprou, pagou, mas você não deu a sua alma. Então, você está sofrendo e, obviamente, se você não entregar a sua alma para ele, então você vai pagar com a sua alma. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Entenderam? Entendeu o espírito da coisa? Por isso, o Espírito Santo diz: fostes comprados por bom preço. Fostes comprados por bom preço. O bom preço é um preço justo. É o preço justo. O valor é justo. Ele deu a vida dele pela sua vida. Ele deu a alma dele pela sua alma, para carregar no seu corpo os nossos pecados. Entendeu? Quando a gente fala que a pessoa deve entregar o seu tudo é a sua alma, que é o mais precioso. É a sua alma que fica alegre. É a sua alma que sente tristeza, que se aborrece, que fica irada, que se revolta. Tudo que acontece na sua alma. Todos os sentimentos que envolvem o seu ser é a sua alma. Da mesma forma como todos os sentimentos que envolvem o meu ser é a minha alma. Mas Deus nos deu o espírito, quer dizer, a inteligência, para a gente fazer a escolha certa. Olha, eu paguei o preço por você. Eu comprei a sua alma. Agora eu quero a sua alma. Mas se você não dá, a sua alma continua sendo propriedade do inferno. Porque
quer queira ou não, quer você acredite ou não, quer você creia ou não, é o seguinte: você está entre Deus e o diabo. Deus que é a sua alma e o diabo também. Agora, Deus deu a vida dele, o filho dele, para ter a sua alma. E você não entrega, então, para quem vai ficar a sua alma? Essa é a realidade. Desculpa falar francamente, mas esse é o fato. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos em busca das almas que querem reconhecer, que querem se entregar, que querem se doar no altar de Deus para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado nessas almas. Esse é o trabalho nosso. Levar às pessoas esse conhecimento, que não importa o que elas estão sofrendo, não importa a condição econômica, a condição física, espiritual, emocional. Jesus veio e pagou o preço para resgatar, para salvar a sua alma. Mas, se você se mantém resistente, se você se mantém recusando entregar o que Jesus já pagou por você, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Nada. Ele não pode fazer nada, porque a sua alma é sua. Você é soberano com respeito à sua alma. Você é o dono dela. Então, se você entregá-la, reconhecer que Jesus pagou e que ele tem o direito de ter a sua alma, e você entregar, e você dá, então ele te dá uma vida abundante, como ele deu a mim. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você foi comprada. Sua alma foi comprada, foi paga. E o preço, o bom preço, que é um preço justo, foi a vida do próprio Deus na pessoa do seu santo Filho, Jesus Cristo. É por isso que a gente costuma ouvir do pastor falando: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Aqueles que aceitam, que entregam mesmo, tem que entregar. Se disser, eu aceito e não entregar, não adianta nada. Eu fiquei numa igreja evangélica, onde eu tive meu encontro com Jesus, eu fiquei dando a minha vida para Jesus, a minha alma para ele, quer dizer, aceitando-o como meu Senhor e Salvador, mais de 1 ano, mas não entregava a minha alma. Eu não entregava. Até que o dia caiu a ficha e eu entreguei. Amiga e amigo, não existe nada mais preciosa na sua vida do que a sua alma. Nada é mais rico, nada é mais glorioso, nada é mais ambicionado por Deus e pelo diabo do que a sua alma. Você sabia disso? Porque a sua alma não tem preço. Só o Senhor Jesus morrendo na cruz, levando os seus pecados, nossos pecados, é que pôde, então, pagar o preço justo. Ele pagou o preço. E por causa disso, ele me tem como seu servo, como seu filho, como um dos escolhidos do Altíssimo, para que um dia eu venha me unir com esses 144 mil que foram comprados da terra e entoar o mesmo cântico, o cântico desconhecido de todos, o cântico de louvor e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Você foi comprada. Só falta você entregar. Enquanto você não entregar, você pode pertencer a uma igreja, mas se você não entregar a sua alma para Jesus, você vai continuar sofrendo, vai continuar vivendo essa vida mesquinha, miserável, até fanática. Às vezes você é uma pessoa até fanática, porque você aceitou Jesus, mas não entregou a sua alma para ele. E aí, não tem negócio. Como é que ele vai dar uma vida para alguém que não é dele? Uma vida abundante, alguém que não quer aceitá-lo, que não quer entregar a sua alma para ele. Pense bem nisso. O que você vai fazer com a sua alma? Por isso que Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que procura boas pérolas e, encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo. O seu tudo é a sua alma. Entrega. E então ele toma posse do reino dos céus. Você sabe lá, muita gente com uma visão mesquinha, miserável, miudinha, tem um entendimento, uma visão apenas de conquista desse mundo, dinheiro, sucesso a qualquer preço e tal. São pessoas ignorantes, são pessoas que não têm entendimento, não têm discernimento espiritual, porque estão visando aquilo que passa, que cessa, que fica tudo por aí. Aliás, vai tudo pegar fogo. A terra vai pegar fogo. E tudo que tiver nela. Mas quem tem uma visão espiritual, quem tem uma inteligência, eu digo assim, uma inteligência, pensa na eternidade da sua alma, porque essa sim vive eternamente, ou com Deus, ou juntamente com o diabo, o anticristo, o falso profeta, etc, lá no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dente por toda a eternidade. Você escolhe, está nas suas mãos. Se você quiser, agora, nesse momento, eu oro por você. E eu sei que tem gente que diz, bispo, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu aceitava Jesus, mas não entregava a minha alma. Não adianta a gente aceitar Jesus e não entregar a alma para ele. Não adianta nada. Eu quero entregar a minha alma para Jesus. Você quer? Então, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e receba aí onde você está. Receba agora a revelação do Espírito Santo. Seja livre a sua alma desse mundo. Seja liberto do inferno que você tem vivido, da mesquinhez de visão que você tem. Tenha os seus olhos espirituais abertos. Em o nome do Senhor Jesus, eis que estou à porta e bato, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Então, você que abriu a porta, receba. Deus, o bem-vindo para o Senhor Jesus, o seu Senhor, o dono da sua alma. Agora, nesse momento, onde quer que você estiver, no carro, conduzindo um carro, um caminhão, num hospital, no presídio, onde quer que você estiver, receba o reino de Deus, o reino dos céus. Desce até você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma isso com você, que acabou de entregar sua alma para Jesus, e a sua vida começa a mudar a partir de agora, paulatinamente, dia após dia. A partir de agora, você que entregou a sua alma, você vai ter a visão da vontade de Deus para a sua vida, você vai ter a visão
para mudar essa situação que aí está, porque o Espírito Santo vai guiar você aos pastos verdejantes, de fato e de verdade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.